Entre todos os carros chineses que estão vindo para o Brasil, talvez seja esse aqui o mais ocidentalizado, o mais próximo daquilo que a gente tem como padrão aqui no nosso país. Eu estou falando do Jayco 7 e hoje a gente está aqui na loja do Grupo Felite em Porto Alegre, em que nós já viemos na inauguração, já conversamos e conhecemos os carros, mas agora a gente veio para o que interessa, para fazer o review completo do Jayco 7, esse modelo híbrido com motor a combustão, com propulsor elétrico e que tem muita tecnologia. Então fica por aí que a gente vai te mostrar em detalhes esse carro, já agradecendo ao Grupo Felite pela gentileza de poder nos ceder o carro para a gente poder dar uma volta. Vamos começar! Começando pela parte dianteira, esse Jayco 7 já mostra muito a que veio. Primeiro por conta dessa grade super imponente, com barras aqui na vertical, algo que traz deixa essa frente bastante avantajada. E mesmo ela sendo uma frente larga, um carro largo, mesmo assim a gente ainda tem essa imponência bastante grande. Tem coisas interessantes aqui. Câmera frontal para manobras e também aqui embaixo o radar do sistema de controle de cruzeiro adaptativo e das assistências que esse carro possui. Conjunto de iluminação aqui é super completo e eu vou te mostrar. Você já viu aí a seta acionando e aqui a gente vai ter então tudo em LED. Por conta disso eu tenho o farol automático, mas eu posso acionar o farol baixo. Tenho também aqui o próprio farol alto ainda no lampejador e ainda vou ter o farol de neblina na porção inferior do para-choque. Se outros carros estão abandonando a função do farol de neblina, a gente tem ainda aqui no Jayco 7 toda essa condição de ter o farol de neblina, que é o que a gente gosta. Na lateral desse carro a gente já vai conseguir encontrar coisas que são bastante interessantes. Primeiro, a gente já vai ver o destaque aqui para essas rodas que tem esse sobrearo aqui, ainda que seja em plástico, é tipo uma calota, né? Mas ela é bem mais estilizada e deixa ela mais fechada. Parece muito com uma roda diamantada e de fato é. Então, ainda que tenha alguns elementos, ela tem aqui essa porção diamantada com os raios escurecidos, uma roda grande, bonita e bastante imponente. A gente percebe aqui uma roda de aro 19 polegadas com um pneu com uma boa margem de altura. Isso é bastante importante, eu vou falar depois de ângulos que esse carro possui. Mais ainda, aqui as molduras nos paralamas, moldura aqui então sem pintura, nessa porção inferior ela segue aqui. Tem mais um friso estilizado e ainda os retrovisores nesse tom em preto que a gente tem com repetidor de seta. Porção superior do carro é em preto e a gente tem aqui muito essa linha que até lembra modelos da Land Rover, por exemplo, com esse caimento aqui do para-brisa em 45 graus, esse tom mais reto com um caimento suave, tudo isso é bastante interessante. E a gente tem aqui a própria maçaneta desse Jayco 7, que ela é retrátil. Então, olha só, eu posso simplesmente apertar, ele já vai recolher a maçaneta e também rebater os espelhos retrovisores e você fica com o carro aqui totalmente liso. Se você quer acessar o carro, dá um toquezinho aqui e a maçaneta já se projeta para fora para a gente poder acessar o carro. E um outro detalhe que a gente gosta muito é que a porta aqui do Jayco 7, ela vai fechar lá embaixo, você está vendo a borracha lá embaixo. Por conta disso, essa porção aqui, ela fecha junto e não vai sujar quando a gente vai fazer um acesso, por exemplo, não vai encostar, não vai esbarrar com a calça se o carro tiver com alguma sujeira, seja de asfalto molhado ou seja por conta, né, de algum barro, alguma lama que ele vai ficar na porção lateral do carro. Linhas horizontais, linhas mais retas, traz mais imponência, não é tanto aquele visual disruptivo que a gente tem em outros modelos chineses. E quando a gente olha para cá, para trás, a gente já vai ver outros destaques que seguem nessa mesma linha. Gostei muito da identidade visual aqui do Jayco 7. Por quê? Porque ele é todo horizontal, tem todas essas situações aqui, ó. A própria lanterna com essa seta aqui em LED, mais ainda essa linha horizontal e ainda esse detalhe aqui também em LED apontando aqui para a lanterna. Mais ainda, um detalhe de um olho de gato na lateral, um aplique nessa outra porção inferior e ainda sensores de estacionamento e também câmera de ré. Porção superior do teto termina nessa espécie de aerofólio aqui, traz mais charme para esse modelo. E a abertura do porta-malas, que está exatamente aqui nesse ponto, ela é automática, então feita por botão. Isso muda conforme a versão. Tem duas versões do Jayco 7, vou deixar aí no caractere, e esse item aqui é da versão mais topo, junto com o carregador de celular por indução. A gente tem aqui um porta-malas interessante, em que ele pode ter inclusive essa cobertura aqui para tapar as bagagens, já que ele tem uma janela ali. Isso aqui, essa cobertura retrátil é bastante prática.
iluminação de LED, tomada 12 volts e 500 litros de capacidade nesse porta-malas. Deixa eu te mostrar o que a gente tem aqui. Esse carro não tem step, ele tem um kit de reparo e aqui fica o alojamento do carregador dele, já que ele é um híbrido plug-in, pode ser carregado na tomada, mas a gente tem sim só um kit de reparo aqui nesse carro. Quando a gente vai se afastar, né, também a gente consegue apertar no botão e ele já vai fazer o fechamento e a gente vai ver ele então com os emblemas na lateral. Vou abrir pela direita para a gente fazer a imagem por aqui, enquanto eu te mostro esse Jayco aqui pelo lado esquerdo. Então, um toquezinho aqui na chave para ele destravar e as portas já podem ser abertas aqui, enquanto eu vou lá pelo outro lado para a gente te mostrar o que está dentro desse carro. Interior luxuoso, interior super refinado e a gente já vai encontrar aqui nessa porção das portas algo muito interessante. Primeiro, material suave ao toque na porção superior, mais um material super suave ao toque aqui também, onde a gente vai apoiar o braço, onde a gente encosta, os pontos de toque do carro, todos eles são suaves ao toque. Você está vendo também essa iluminação azul no painel e nas portas? Ela é uma iluminação ambiente configurável, inclusive. Bancos em couro, material todo ele escurecido. Nesse carro a gente não tem um desenho muito disruptivo no que diz respeito à questão da identidade visual desse carro. E você já viu que ele tem um banco elétrico e um banco que, quando a gente senta e se acomoda, ele já se posiciona, ele já coloca o motorista na posição de condução. Então, se você dirige alto, por exemplo, e vai sair do carro, olha só o que vai acontecer, o banco vai se recolher, vai baixar o assento e também vai trazer ele mais para trás. Entrou no carro, bateu a porta, olha só, volta o banco de novo e ele te traz para a posição correta. Muito interessante esse detalhe. O painel desse carro tem essa tela central, então a gente vai ter aqui uma regulagem de altura do volante para poder se encaixar melhor. Essa tela é suficiente no tamanho dela, bastante interessante. Gostei dessa posição em termos de tela, porque o espaço e a visualização é super condizente com aquilo que a gente já consegue olhar. E aí, nessa outra porção, o que a gente já vai encontrar ali? Posição em termos da própria situação do carro, velocímetro, ali o percentual da bateria que a gente está utilizando. As assistências vão estar aqui na esquerda, a gente vai ter os recursos de navegação e também ao centro. Uma tela colorida, inclusive, que vai nos mostrar quando a gente estiver utilizando esse carro, a gente pode olhar para ele melhor. Mas o que é legal aqui é que não é aquela tela pequenininha que outros modelos eletrificados nos colocam. Aqui ele tem uma condição melhor da gente poder mostrar o que está aqui no painel de instrumentos. Quando a gente começa a olhar para cá, para a tela multimídia, a gente está vendo aqui a situação da câmera de gravação que esse carro tem. Mas eu vou aqui para a tela inicial, você vai ver quase como se fosse um tablet Android aqui, mas tem coisas que são interessantes. Olha só, várias funções. Alterno da câmera, passo para a função de mídia, ou eu tenho aqui o mapa embarcado desse carro, mais ainda configurações do veículo e aqui uma coisa muito legal, o manual digital aqui do Jayco 7. Então, todas as coisas que você precisa saber vão estar aqui nesse manual, você clica e ele vai direto para ele. Eu quero começar te mostrando aqui as configurações do veículo em que a gente vai ter, por exemplo, um guia de controle rápido para se você quiser mudar o modo de energia, travamento de portas, abrir o porta-malas, fazer o travamento aqui de criança, ou então aqui, ó, abrir o teto solar do carro de forma elétrica. Então ele já, só com um clique, ele já vai abrir, ó, todo o teto solar do carro apenas com essa abertura pressionando ali no botão na central multimídia. Isso é bastante interessante. Já vou falar do teto solar panorâmico, também tem aqui os comandos para você poder abrir, né, não só o vidro como também a persiana e aqui podendo fechar o vidro. Tem o comando manual, mas também tem na tela, e isso é interessante, porque se você não é adepto às telas, você consegue utilizar os comandos manuais para fazer o manuseio aqui do teto solar. Então, a gente vai ter aqui também os modos de condução, se você quer andar no modo híbrido, no modo elétrico ou apenas no puro elétrico, modos de condução, normal, esportivo, desbloqueio por aproximação, função de luzes, tudo isso no controle rápido. Na bateria aqui, níveis da bateria, controles da bateria, o modo de regeneração, se a gente quiser um modo inclusive de recuperação mais intenso, ele pode fazer essa função. E aqui também tem configurações do veículo, então sensibilidade do limpador de para-brisas
para-brisas automático, alerta de segurança, carregamento sem fio que está aqui nessa posição, vou te mostrar em seguida. Tem aqui as assistências para o motorista com aviso de partida, aliás, com alerta de evasão de faixa, aviso de partida, com sistema de frenagem de emergência, tudo isso você pode acionar ou desacionar por aqui. E aqui, claro, olha só, configurar a iluminação ambiente aqui desse carro, em que você pode programar aqui qual é o tom que você quer, né? Se quiser vermelho, se quiser mais azulado, enfim. Aqui modos de conforto do carro, entrada e saída fácil, ó. Essa ideia de subir e descer o banco você pode acionar ou desacionar, rebatimento aqui dos espelhos retrovisores, detecção de criança, tudo isso programado aqui. Isso é bastante interessante, que você sente aqui e olhe para todos esses sistemas. Mais ainda, Bluetooth, sons do carro, né, de navegação, volume da voz, tela, configuração, e aqui algumas configurações do próprio sistema, como as próprias letragens, né, do consumo de combustível, pressão dos pneus, relógio e data e hora. E aqui, nessa outra posição, a gente tem um ar-condicionado automático de dupla zona. Então você pode programar o ar-condicionado com uma temperatura diferente para cada um dos lados do carro, e ele já vai ter então essa possibilidade aqui, né, da gente programar e presetar. Ou inclusive você pode programar uma temperatura igual para os dois lados. Desembaçador também tem nessa posição. E ainda a gente vai ter aqui, né, uma situação para ele desembaçar, né, aqui a porção superior e também o próprio vidro traseiro, mais a recirculação. Outros detalhes que a gente ainda vai encontrar aqui nesse carro ficam por conta do carregador de celular por indução, tá nessa posição, e a gente tem ainda porta-copos e aqui os botões físicos, se você quiser fazer a seleção, por exemplo, do modo automático, ou apenas acionar aqui o modo puramente elétrico, ou andar no HEV. Ele não vai acionar aqui o modo elétrico, por quê? Porque a gente está com pouca carga na bateria, a gente está com 20% só de carga, por isso ele não vai entrar no modo EV. Então eu vou tirar daqui, ó, e vou colocar em um modo normal de condução, para que a gente possa poder ter a experiência dele depois. Mais ainda, botõezinhos aqui para poder fazer a abertura do compartimento, a gente tem tudo isso aqui. E eu não falei do painel, um painel suave ao toque, com porções aqui em couro, com costuras aparentes e um painel todo ele seguindo a linha do carro. Gostei muito disso, porque a mesma identidade visual que a gente tem lá fora, de ter um carro com uma condição de linhas mais horizontais, enfim, se repete aqui dentro do carro. Isso é identidade visual, isso é muito das escolas que a gente tem já, das fábricas tradicionais aqui, e que o Jayco 7 traz isso é bastante interessante. Esse banco aqui, ele também tem ventilação, ele também tem essa possibilidade. Outro detalhe que eu quero te mostrar aqui fica por conta das câmeras que a gente tem nesse carro, que são as câmeras 360 graus. Então, tenho câmera aqui na lateral, posso selecionar para a esquerda ou, por exemplo, a câmera aqui da direita, câmera frontal ou a câmera traseira, tudo isso eu vou conseguir acompanhar. E nesse outro lado ele vai me mostrar tudo que está na volta, naquela câmera aérea, né? Naquela câmera do tipo Bird View. E a linha de guia, por óbvio, uma linha de guia dinâmica que vai nos mostrando para onde o carro está apontando, inclusive com a linha aqui da roda da frente para nos fazer esse apontamento. O que mais que eu preciso te falar aqui é que esse carro ele está cheio de assistências ao condutor. Primeiro, a gente tem um sistema ADAS super completo aqui, com controle de cruzeiro adaptativo programável aqui por esse lado do volante. Também tem a centralização em faixa, alerta de ponto cego, e esse carro também tem uma carroceria com aço em 80%, né? São aços de alta resistência que a gente tem aqui. Deixa eu passar para trás para a gente poder ver como é que é um pouco dessa porção traseira aqui do Jayco 7. Vou colocar aqui a nossa mochila das fotos para cá. E a primeira impressão que a gente já tem sentado aqui é o seguinte: não é do tipo de SUV que quer te colocar alto, que quer te colocar para cima. O passageiro de trás fica sentado numa posição mais baixa, com uma linha de cintura mais alta, porém com o mesmo requinte lá da frente. O material aqui suave ao toque, nessa outra porção também, nessa porção aqui da porta no centro também tem essa posição suave ao toque, e ainda aqui, ó, bolsinha porta objetos e aqui inclusive porta celulares. Esse requinte aqui também está presente. Descansa-braço central, um banco super anatômico em que a gente tem aqui um rebaixo no encosto e também no assento, e que pode fazer uma programação de encosto, por exemplo, se você quiser colocar ele mais para frente ou se quiser deitar um pouco mais, você tem essa possibilidade aqui de fazer a regulagem. Teto solar vem até aqui atrás, os passageiros de trás também desfrutam
dessa possibilidade do teto solar. Até por isso não dá para subir muito o banco aqui atrás, porque senão o passageiro ia ficar com a cabeça encostando no teto. Então é um equilíbrio que a marca tem que fazer. Saída de ar aqui também para o banco traseiro, mais uma entrada USB-A e uma entrada USB-C, ou seja, totalmente em sintonia aqui esses itens com aqueles que a gente já tem nos carros e nos próprios celulares mais atuais. E coisas que são interessantes da gente apontar aqui, fica muito pelo requinte da porção traseira dos bancos, da face traseira. Por quê? Porque você está olhando para um banco super bem construído, com couro de ótima qualidade, com materiais que têm um toque bastante impressionante. E ainda, a gente olhando para esse carro agora por fora, eu quero te mostrar mais alguns detalhes que a gente tem aqui no Jayco 7, especialmente quando a gente fala da construção desse carro. Sim, porque a gente tem aqui um carro que é um SUV realmente padrão, bem condizente com os dias atuais. Deixa eu começar pela parte de trás, porque esse carro ele tem suspensão independente aqui nas 4 rodas. Na parte traseira a gente tem um freio a disco, e é um freio a disco sólido aqui, e também aquela suspensão, né, independente multibraço. Ângulo de saída desse carro de 28 graus. A altura mínima do solo que ele tem é de 17 graus. Então a gente consegue ter nesse carro um equilíbrio bastante interessante quando a gente fala em termos de acesso e de proporções. Vou passar para cá, para a parte frontal, para te dizer o seguinte, que aqui na frente o ângulo de ataque é um pouco maior, a gente tem 20 graus e uma suspensão dianteira exatamente naquele estilo McPherson. Dito tudo isso, eu preciso te mostrar agora o que está embaixo do capô aqui desse Jayco 7, esse capô mais retilíneo, um capô com linhas mais horizontais que a gente tem nesse modelo. E um detalhe, para abrir o capô, igual a escola americana, puxa uma vez e puxa outra vez para que ele solte o capô e você não tem aquela linguetinha que eventualmente precisa levantar. Basta puxar 2 vezes aqui, ó, e aí o capô já levanta com a molinha a gás. E aqui dentro está a mágica do Jayco 7. A gente está vendo então um propulsor híbrido. O que é um propulsor híbrido? Quando você tem, por exemplo, um motor a combustão e quando você tem um motor também elétrico capaz de tracionar as rodas. Diferente daquele híbrido leve, por exemplo, como a gente vê lá na própria linha da Fiat, em alguns modelos da Kia, a gente tem um híbrido leve. Aqui não, aqui ele é um híbrido real que tem essa capacidade de tracionar as rodas. Então, a gente fala então do motor que é 1.5, um motor de 1.5 TGDI, né? É aquele motor tradicional que a gente já conhece até lá da linha da Caoa Chery. Ele é 1.5 turbo, 135 cavalos e tem 200 Nm de torque. Um motor de 4 cilindros, um motor com injeção direta, um motor com comando de válvulas duplo, acionado por corrente e com variação tanto na admissão quanto no escape. E combinado com esse motor a combustão, a gente tem então o motor elétrico. E aí a gente vai aumentar muito esses números de potência e torque. Combinado, olha a potência que esse carro chega, a 339 cavalos de potência, é muita força. E o torque combinado é de 52 kgfm. Tudo isso por conta da força que o motor elétrico tem para alçar as velocidades mais altas e depois o motor a combustão faz a manutenção das velocidades mais altas e entra em ação. Então por conta disso o híbrido ele é bastante interessante. E a gente tem aqui um câmbio automático do tipo CVT, é uma caixa então continuamente variável que a gente tem nesse carro com uma condição mais aprimorada, né, de você fazer trocas sem o carro dar aquele tranco. E para um carro híbrido, a caixa CVT é a mais inteligente. Dito isso, e já agradecendo ao Grupo Felite pela recepção e também por nos permitir fazer o review desse carro super completo, a gente vai agora dar uma voltinha, antes pedindo para que você se inscreva aqui no canal 1.8. 1.8 é cultura automotiva, tem bastante coisa por aqui. Agora a gente vai dar uma volta. Antes da gente sair, interessante lembrar que esse carro tem comandos de voz e funciona assim, ó. Olá, Jayco. Estou aqui. Abrir cortina. Ok. E aí ele já vai abrir o teto solar. E a alavanca aqui, para a gente poder dar a partida no carro e arrancar com ele, é bem o estilo Mercedes, com essa alavanca aqui do lado atrás do volante, que seria, por exemplo, para a gente usar, né, um limpador de para-brisas num carro mais tradicional. Esse aqui ele tem essa função para ser a alavanca do câmbio. Então, passando aqui para o drive, e a gente já vai conseguir então partir. É interessante como a gente consegue achar uma boa posição aqui nesse Jayco 7, porque
com o banco, né, numa posição mais elevada, é mais fácil do condutor ir se habituar. Eu vou te falar disso mais pra frente. Primeira impressão que a gente tem aqui andando é que a gente já está vendo lá o head-up display lá no para-brisa, então a gente consegue observar, né, a velocidade do carro e também tem uma tela para as assistências ali no vidro. Mas aqui, sentado ao volante, meu nariz exatamente na reta do símbolo da Jayco, exatamente na reta ali do painel de instrumentos, e isso é interessante porque a ergonomia fica perfeita. Acesso também fácil aqui para as duas alavancas que a gente já tem em mãos. Quando a gente se posiciona agora, então, numa via já de maior movimento, a gente já percebe que esse carro tem um torque, né? Tem uma força mais instantânea e que qualquer toquezinho no acelerador vai produzir uma velocidade maior. E eu vou te mostrar isso em seguida. Mas antes, perceba um carro aqui com uma suspensão independente do equilíbrio para a maciez. Ele não é um carro duro, ele, né, tem uma condição confortável. O banco tem bons apoios aqui na lateral e a gente consegue se encontrar super bem, porque os espelhos retrovisores ali são grandes, mostram tudo que está na volta do carro e não está grudado na coluna, está ali na base da porta. Então eu não perco aquela parte ali numa hora que eu vou precisar fazer, por exemplo, uma virada de esquina aqui pelo lado esquerdo. Além disso, a gente tem aqui um carro que mostra um equilíbrio e que está bem puxado para essa ideia do conforto, né? A ideia não é exatamente aquela esportividade, aquela instantaneidade no sentido de suspensão. É uma ideia mais confortável, bem a um gosto nosso aqui também brasileiro. Agora, ó, um toquezinho mínimo no acelerador e ele já mostra muito a que veio e já mostra toda a força que esse motor tem. Eu vou te mostrar um pouquinho mais para frente ainda aqui do vídeo para a gente poder fazer uma aceleração e verificar como é que ele vai se comportar. Mas andando aqui, por exemplo, em velocidade de cruzeiro, a gente pode até acionar aqui o controle de cruzeiro adaptativo do carro. Eu já posso tirar o meu pé do acelerador e ele programou para andar a 56 km por hora. Nessa via aqui, o limite é um pouco menor, vou baixar aqui para os 40 para a gente poder fazer esse monitoramento. E a gente já consegue ver o seguinte, ó, eu consigo ver ele fazendo correções no volante, exatamente para me manter dentro da faixa e também mantendo a velocidade. Se por acaso eu encontrar algum carro andando numa velocidade, por exemplo, mais lenta à nossa frente, ele vai manter também a distância que está programada em relação aos carros que estão indo à nossa frente. E mais ali na frente ele já vai encontrar outro veículo, olha só, e já está fazendo a frenagem, já está reduzindo, já está mantendo a distância, tudo isso sem eu precisar colocar o meu pé no freio. A gente vai ver se ele vai até a parada total agora, eu estou com o meu pé já posicionado se precisar utilizar. Não, ele não vai parar, já vai arrancar de novo. Isso aqui que é interessante da gente poder observar num controle de cruzeiro adaptativo, ó, que quando os carros arrancam, ele já volta a ganhar velocidade. Isso é legal, porque você não vai ter o trabalho de ficar no anda e para no trânsito. De todas as assistências que a gente tem hoje, esse aqui está muito em sintonia com o que a gente tem de mais avançado aqui. Deixa eu me posicionar para a gente fazer uma conversão. E aí, nessa outra via, a gente vai poder experimentar um pouco mais da força aqui que o nosso Jayco 7 tem. E olha, eu vou fazer esse teste aqui em um modo econômico, né? Não em um modo de força, não em um modo de potência, nada disso. A gente vai poder fazer uma aceleração mais intensa para poder ver como é que ele vai se comportar. Então eu vou fazer o seguinte, vou parar aqui à direita, pretendo fazer uma aceleração de 0 a 60 km por hora, que é dentro do limite da via, e a gente já vai poder ver então como é que ele vai se comportar. Deixar o carro passar para a gente poder ter uma distância segura, e aí a gente já vai conseguir sentir um pouco de como é que é a ideia aqui desse modelo em relação à aceleração, já que ele é híbrido e ele vai começar com a propulsão elétrica. Então vamos lá? Pisei fundo, empino à frente, 20, 30, 40, 50, 60 km por hora em segundos. Mas muito interessante, muito instigante e sem ruído, né? Porque a propulsão aqui que ele deu foi puramente do motor elétrico. Uma das coisas que é interessante também quando a gente fala de um carro que tem uma suspensão independente fica por conta do comportamento. E aí a gente já pode ver o seguinte, ó, que em termos de suspensão esse carro tem uma condição muito tranquila para poder fazer uma curva, diminuir ali para a gente poder esperar o caminhão. Mas interessante a gente ver o seguinte, ó, mesmo entrando na curva com mais força e colocando o pé no freio, o que seria uma atitude errada, por exemplo, ele ainda preserva uma condição interessante de condução. Ele se mantém na trajetória, não sai fora, né, muito por conta de todas as assistências que ele tem e também por conta do conjunto de suspensão e freio a disco que esse modelo tem. E rodando nos 60 km por hora, como a gente está aqui, eu estou utilizando quase nada da carga da bateria,
pressionei fundo e aí ele já vai lá para 60%, 80%. E nesse modo de condução que a gente tem, que a gente pode observar muito do que está se passando com o carro através dos ponteiros nessa visualização aqui, a gente consegue acompanhar, né, todas essas situações. Aqui, por exemplo, ó, o freio ele é mais sensível do que outros modelos, a gente já consegue perceber isso. Você precisa calibrar o pé, mas assim, primeira volta já é suficiente para a gente poder calibrar o pé e entender um pouquinho mais que ele vai ser um freio mais instantâneo. Até porque essa frenagem ajuda a fazer o recarregamento aqui das baterias desse carro. Então por isso que ele tem essa lógica da frenagem. Agora, para rodar dentro da cidade, essa ideia aqui do controle de cruzeiro adaptativo é muito perfeita, é muito pertinente para a gente poder entender ó, que o carro pode rodar aqui até 60 km por hora, ou manter a distância dos outros carros. Aqui na tela ele já está me mostrando que tem mais carros indo aqui à nossa frente, está mantendo a velocidade, nem chegou no limite que eu programei, ó, e também está me ajudando nas correções, onde ele encontra uma faixa pintada ali. Deixa eu passar para cá para a direita, para a gente poder se posicionar. Olha só, o carro está mais lento, ele mais uma vez está aqui mantendo a distância que foi programada. E isso, para um rodar aqui dentro da cidade, é bastante interessante, porque a gente consegue mostrar aqui muito do carro, né, e o quanto o sistema também está bem calibrado. Agora, falando um pouco do comportamento do Jayco 7, a gente percebe um carro muito equilibrado aqui. A gente entende que o carro ele tem uma condição de um rodar mais tranquilo, um rodar mais suave, e que a gente está de fato sentado num modelo SUV. Muitas vezes a gente fala que alguns, né, dos que estão aí são mais crossovers do que SUVs, mas aqui não. Aqui o porte, a posição do condutor, tudo isso te lembra, né, que a gente está aqui em um modelo do tipo SUV, até pela altura que ele tem também mais elevada do solo. Aqui, de novo, ó, a gente consegue manter a velocidade, fazer isso identificando e lendo as próprias faixas. E se por acaso o carro tiver, por exemplo, aqui ó, comendo uma faixa lateral, ó, ele já joga de novo para o centro e já vai fazendo aqui uma centralização de faixa. Claro, precisa estar com a faixa bem pintada, né, para ele poder fazer a centralização. E eu estou dirigindo sem as mãos exatamente para mostrar que o carro está mantendo a trajetória, seguindo em linha reta, e depois, né, ele me dá o comando ali para que eu coloque o carro, para que eu coloque as mãos aqui no volante. Mas interessante a gente poder ver que todas essas assistências estão aqui, funcionam, e a gente está vendo aqui no painel também o que está se passando, né, o que está acontecendo com o carro, porque ele nos mostra os veículos que estão indo aqui na nossa volta. Por que isso é interessante? Porque você pode estar rodando num dia que tem neblina, por exemplo. E aí, essa ideia de aparecer aqui os carros e essa identificação no painel, ela já é bastante interessante, já é pertinente, porque você consegue acompanhar o fluxo e o que está se passando. A gente percebe também uma suspensão que é macia, mas que ela é consistente, que ela é sólida e firme. E não transmite nenhum tipo de fragilidade para cá para dentro, para dentro do carro, para os ocupantes. Fazendo um acesso em via mais movimentada aqui, olha o que a gente já vai conseguir, ó. Um toquezinho e eu estou bem longe de apertar no final do curso e eu já percebo um carro com uma condição super forte de fazer aceleração. Posso fazer uma alternância aqui, por exemplo, para um modo Sport, e aí eu vou fazer o seguinte, aproveitando que a gente tem uma condição de limite de velocidade maior, a gente vai até o limite, né, da via sem passar dos 100 km por hora. Então, esperando a curva, vou baixar aqui para os 60 km por hora, e aí no modo Sport eu vou acelerar até os 100. Não vou precisar nem de muito espaço para fazer isso, olha só. 60, apertei fundo, empinou a frente, 60, acionou o motor a combustão agora, isso é interessante, 90, 100. Lá no final ele acionou o motor a combustão e a gente pôde perceber isso, que ele teve esse auxílio, porque o motor elétrico ele precisa ser auxiliado pelo motor a combustão quando a gente fala de um carro híbrido. Não é o elétrico que dá a propulsão final. E manter o carro na estrada, quando a gente está, por exemplo, com uma bateria com uma carga mais baixa, por exemplo, é o elétrico, aliás, é a combustão, motor 1.5 turbo, que vai fazer essa condição, né, de uma aceleração mais instantânea e o final da aceleração e talvez até a manutenção dessa velocidade. Mas, de fato, é sim um carro muito equilibrado e um carro que está, como eu já disse no início do vídeo, bem próximo daquilo que a gente imaginava ou daquilo que a gente espera dos modelos que são mais ocidentalizados. Dito isso, a gente vai para a conclusão agora.
Para fechar, a gente tem um carro aqui bastante equilibrado, um carro com personalidade e, como eu disse no início do vídeo, um dos carros que estão vindo da China, mas que mais está ocidentalizado e que mais está próximo daquilo que a gente tem como padrão. Com certeza tem muito potencial para cair no gosto do consumidor esse Jayco 7. E a gente vai ter então um bom produto, um produto equilibrado e com um padrão de luxo digno dos carros topo de gama. E ainda, um carro que chama atenção na rua, um carro com uma bela imagem e um belo apreço quando a gente olha no visual, já que ele tem uma identidade bastante interessante. Se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal 1.8. Também a gente agradece a equipe da Felite Omoda Jayco que nos recebeu aqui já pela segunda vez e nos permitiu levar esse carro para uma voltinha. Até um próximo vídeo. Tchau!